Hoje em dia, é muito comum vermos a palavra trauma espalhada por todos os cantos. Em vídeos curtos, em memes, em frases de efeito e até em camisetas. Mas o que está por trás dessa tendência? Será que o trauma virou moda? E o que a psicanálise pode nos dizer sobre esse fenômeno? Vamos pensar juntos nisso? O primeiro ponto dessa discussão é que o discurso psicológico se popularizou. O que antes era restrito ao consultório ou à clínica passou a fazer parte do vocabulário cotidiano. Termos como trauma, gatilho, narcisismo, autoestima, lugar de fala e inconsciente estão nas redes sociais, nos podcasts, nas conversas informais e por aí vai. À primeira vista, isto pode parecer positivo. Afinal, falar sobre saúde mental é importante. Mas, quando conceitos profundos são divulgados sem contexto, sem escuta, sem elaboração, corremos o risco de esvaziá-los completamente. Freud, por exemplo, alertava para o cuidado com a vulgarização dos termos clínicos. Quando se usa a palavra trauma para qualquer incômodo, ela perde sua densidade, perde seu poder simbólico e deixa de nomear algo real. Jung fazia um alerta semelhante. Um conceito psicológico que não é vivenciado, que não emerge de um confronto real com o inconsciente, vira apenas uma ideia inflada do ego, uma máscara, uma persona. Ou seja, ao invés de ajudar o sujeito a se aprofundar, a nomeação sem elaboração nos afasta do processo de individuação. É como se trocássemos a transformação pela performance. Esse esvaziamento dos conceitos tem nome: concept creep, expansão conceitual. É quando um termo técnico se expande para significar quase tudo, e nesse movimento acaba significando mais nada. Hoje, vemos isso com o termo trauma. Qualquer frustração, qualquer desconforto vira trauma. Mas o trauma verdadeiro exige tempo, escuta e simbolização. Ele não é um diagnóstico de rede social. É uma ferida psíquica que precisa ser elaborada e não convertida em slogan. Outro ponto importante é o papel das redes sociais e da tecnologia nesse processo. Na lógica das plataformas digitais, quanto mais rápido, mais emocional, mais identitário for o conteúdo, maior o alcance. Isso significa que os algoritmos favorecem conteúdos pouco complexos, com linguagem binária, certezas absolutas e frases de impacto. Mas o inconsciente não funciona assim. Freud nos ensinou que a psique é feita de ambivalência, de conflito, de camadas. O sofrimento psíquico não cabe em 30 segundos. Jung também sabia que o símbolo precisa de nuance. Quando tudo é simplificado demais, a função transcendente se rompe. E sem ela, não há transformação. Além disso, vivemos numa época de mercantilização da saúde mental. Sofrimento virou produto. Trauma virou identidade. Autoconhecimento virou conteúdo vendável. Mas nem todo discurso sobre saúde mental promove cura. Muitos deles apenas oferecem identificações frágeis, superficiais, que não exigem escuta nem mudança, apenas repetição.
Na psicanálise, isso seria entendido como resistência, uma forma de manter o sintoma sem se comprometer com a elaboração. Também pode ser visto como uma fixação na persona do ferido, da vítima, em vez de um movimento real em direção ao si mesmo. Por fim, tudo isso acontece num cenário de individualismo crescente e de erosão das grandes fontes coletivas de identidade. Por exemplo, religião, mitos, família, cultura local. Sem essas referências simbólicas, o sujeito moderno busca no trauma, ou melhor, na identidade baseada no trauma, um novo ponto de pertencimento. Mas isso é arriscado. Freud já dizia que o sofrimento precisa ser transformado em discurso, em palavras, e não cristalizado como identidade. E Jung foi ainda mais longe. Ele afirmava que sem o símbolo, o sofrimento se torna desespero. Então, sim, o trauma virou tendência, mas isso não é só um modismo superficial. É o sintoma de uma cultura doente que perdeu a escuta, perdeu a profundidade, perdeu o sentido. A psicanálise nos convida a fazer o caminho inverso. Não repetir o trauma como bandeira, mas escutá-lo, elaborá-lo, simbolizá-lo. E com isso, fazer do sofrimento uma porta de entrada para o autoconhecimento real e não para o autoengano digital. Se essa reflexão tocou você, compartilhe. Esse tipo de pensamento precisa furar a bolha. Afinal, estamos todos tentando encontrar um modo mais humano, mais profundo e mais verdadeiro de existir.